Um homem matou a namorada, que estava grávida de 7 meses. Depois foi até a delegacia registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento. E naquela mesma noite, ficou mandando mensagem para ela no WhatsApp, como se ela pudesse responder. Uma menina de 22 anos escreveu uma lista à mão. 15 razões pelas quais eu deveria terminar com o Filippo. Uma semana depois, o Filippo a matou. Esse é o lado sombrio da internet na Itália. Maio de 2023. Cenago, Itália. Uma cidadezinha na periferia de Milão. Giulia Tramontano tem 29 anos, está grávida de 7 meses e naquela tarde descobriu algo que mudou tudo. 48 horas depois, ela estava morta. E o namorado dela mandava mensagem no WhatsApp como se nada tivesse acontecido. A Itália teve, em 2023, um dos anos mais sombrios da sua história recente em termos de violência de gênero. Naquele ano, 120 mulheres foram assassinadas na Itália. Mais da metade, pelos próprios companheiros ou ex-companheiros. Uma mulher a cada 3 dias. Hoje a gente vai falar de um desses casos. Um caso que paralisou a Itália inteira, que tomou a capa de todos os jornais, que fez as pessoas lerem em silêncio as mensagens de WhatsApp de um casal, publicadas pela imprensa, tentando entender como alguém é capaz de fazer o que Alessandro Impagnatiello fez. Essa é a história de Giulia Tramontano. Giulia nasceu em Nápoles em 1994, mas já fazia anos que morava em Cenago, no norte da Itália. Foi lá que ela construiu a vida dela. Trabalhava como corretora de imóveis. Era próxima da família, especialmente da irmã Chiara, com quem falava o tempo todo. Era daquelas pessoas que, segundo todo mundo que a conhecia, iluminava qualquer ambiente que entrava. Em 2020, ela conheceu Alessandro Impagnatiello. Ele tinha 27 anos, era bartender no Bar Bambu, do Hotel Armani em Milão, um dos lugares mais exclusivos da cidade. Bonito, simpático, charmoso, as coisas avançaram rápido. Eles foram morar juntos. E em 2023, Giulia engravidou. Iam ter um filho. Iam chamar ele de Tiago. O que Giulia não sabia, o que ninguém tinha contado para ela, era que Alessandro estava levando uma vida dupla fazia meses. Ele tinha uma amante, uma colega de trabalho, também funcionária do Hotel Armani. E essa mulher sabia que Alessandro tinha namorada. O que ela não sabia era que a namorada estava grávida. Quando a colega descobriu, depois de ver fotos no Instagram de Alessandro ao lado de uma mulher com a barriga de grávida, ela o confrontou. Ele negou tudo, disse que aquele bebê não era dele. E para convencê-la, arranjou um teste de DNA. O teste era falso. Impagnatiello tinha forjado um documento de DNA para fazer a amante acreditar que o bebê que Giulia estava esperando não era filho dele. Tudo para manter os dois relacionamentos sem que nenhuma das duas soubesse a verdade completa. Mas a amante não acreditou totalmente. Continuou investigando. E eventualmente entrou em contato diretamente com Giulia. No dia 27 de maio de 2023, Giulia e a amante de Alessandro se encontraram pessoalmente, no próprio bar Armani Bambu, o lugar onde ele trabalhava. Pensa nisso por um segundo. As duas mulheres, no mesmo lugar onde o homem que estava traindo as duas servia drinks para a clientela. Giulia voltou para casa naquela tarde com a história completa. O castelo de mentiras todo tinha desmoronado numa única conversa. O homem com quem ela morava, o homem com quem ia ter um filho, tinha mentido para ela sobre tudo. Tinha outro relacionamento. Tinha forjado um teste de DNA. Tinha dito para a amante que o bebê não era dele. Naquela noite, Alessandro chegou em casa. E segundo a própria confissão dele depois, ele a matou. Ele a esfaqueou 37 vezes. 37. Giulia estava grávida de 7 meses. O que aconteceu depois é onde esse caso vira outra coisa. Algo que vai além do crime em si e diz algo profundamente perturbador sobre a mente de Alessandro Impagnatiello. Depois de matá-la, ele tentou queimar o corpo. Primeiro dentro do apartamento, na banheira, usando álcool desnaturado. Não funcionou. Aí ele levou para fora e tentou de novo com gasolina, atrás de um estacionamento a alguns quarteirões de casa. Também não funcionou. No fim, ele escondeu o corpo naquele mesmo lugar, atrás das garagens, num pedaço de grama suja, a poucos metros de onde eles moravam, e voltou para a rotina.
No dia seguinte, foi trabalhar. No dia 28 de maio, um dia depois do assassinato, foi o próprio Alessandro quem foi até a delegacia registrar o desaparecimento de Giulia. Ele, o assassino, foi até a polícia dizer que a namorada tinha sumido. E enquanto falava com os agentes, deu um endereço falso de onde ela supostamente poderia ser encontrada. Um endereço que não existia. Mas a parte mais perturbadora veio depois. Impagnatiello começou a mandar mensagem para o celular de Giulia, para o número de uma mulher que já estava morta. Mensagens que ele escrevia como se ela pudesse lê-las, como se em algum momento ela fosse responder. Amor, cadê você? A gente tá todo mundo preocupado. Baby, por favor, dá um sinal pra gente. Tem repórter me assediando aqui fora de casa, por favor. Isso tá insuportável. Minha mãe tá chorando, meu irmão também. Por favor, fala alguma coisa. Essas mensagens foram recuperadas pela polícia e apresentadas como prova no julgamento. A Itália as leu em silêncio, uma por uma, tentando processar o que estava vendo. Um homem mandando mensagem para a namorada morta, que ele mesmo tinha matado, que tinha tentado queimar, que tinha escondido num pedaço de terra atrás de um estacionamento, mandando mensagem como se ela fosse responder. A família de Giulia soube desde o primeiro momento que algo estava muito errado. A irmã dela, Chiara, foi à televisão naquela mesma noite do dia 28 de maio. Apareceu no Chi l'ha visto, o equivalente italiano dos programas de pessoas desaparecidas. Disse na câmera que a irmã jamais teria ido embora por conta própria, que alguma coisa tinha acontecido. Ela estava certa. Enquanto isso, a investigação policial avançava. Encontraram vestígios biológicos de Giulia no carro de Alessandro. A história estava começando a não fechar. E no dia 31 de maio, de madrugada, Impagnatiello entrou em colapso. Ele confessou. O corpo de Giulia foi encontrado horas depois, exatamente onde ele disse que estava, a poucos metros do próprio apartamento deles. Giulia Tramontano e o filho dela, Tiago, que nunca chegou a nascer. Conforme a investigação avançava, vieram à tona detalhes que tornaram o caso ainda mais sombrio. A análise do celular de Impagnatiello revelou que ele tinha pesquisado no Google como se livrar de um corpo, como eliminar rastros de sangue, o que acontece com um cadáver em diferentes temperaturas. As pesquisas tinham sido feitas depois do assassinato, o que o juiz interpretou como evidência de que ele não tinha planejado o crime com antecedência, mas entrou em pânico depois. Mas tinha mais uma coisa, algo que o Ministério Público apresentou como parte de um plano que vinha de muito antes. Impagnatiello estava envenenando Giulia, com raticida, durante meses, misturado na comida e nas bebidas dela. O objetivo, segundo os promotores, era provocar um aborto espontâneo para poder continuar com a vida dupla sem que a gravidez complicasse tudo. Giulia não fazia a menor ideia de que estava sendo envenenada, de que o homem com quem ela morava, o pai do filho dela, estava colocando veneno de rato na comida dela. O julgamento começou em janeiro de 2024. Impagnatiello prestou depoimento voluntariamente desde o primeiro dia. Admitiu ter matado ela, mas disse que não foi premeditado, que ele estava estressado, que decidiu fazer isso sem nenhum motivo real. O Ministério Público pediu prisão perpétua. A defesa pediu uma pena menor, argumentando que não houve premeditação. No dia 25 de novembro de 2024, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, Alessandro Impagnatiello foi condenado à prisão perpétua. A sentença foi confirmada em segunda instância em junho de 2025. Quando leram o veredito, ele não teve nenhuma reação. Ficou ali sentado, olhando fixo para a mesa na frente dele. Os pais de Giulia choraram. Tem algo nesse caso que vai além do horror do crime em si. E é a forma como a internet e o mundo digital estavam presentes em cada etapa da história. A vida dupla de Impagnatiello se sustentou durante meses através de mentiras que ele construiu tanto pessoalmente quanto online. O teste de DNA falso, as conversas por mensagem com o amante, as fotos no Instagram que o entregaram. O castelo de cartas inteiro foi construído e veio abaixo, em grande parte através de telas. E depois do assassinato, ele usou o WhatsApp como ferramenta para construir um álibi, para projetar a imagem de um namorado desesperado procurando a companheira.
O mesmo app que ele usava para se comunicar com o amante, agora usava para mandar mensagem para uma mulher morta e fingir que não sabia de nada. A página 12 do jornal La República publicou as mensagens de WhatsApp entre Julia e Alessandro, organizadas por categoria. A briga pelo batom, o anúncio da separação, o futuro do bebê, as mensagens enviadas depois que ele a matou. A Itália leu todas, em silêncio, tentando entender. Hoje, o caso de Giulia Tramontano faz parte de uma conversa maior que acontece na Itália sobre feminicídio, sobre violência de gênero e sobre o que significa uma mulher morrer a cada 3 dias pelas mãos do companheiro ou ex-companheiro. A irmã dela, Chiara, se tornou uma voz pública no movimento. Publicou nas redes sociais uma carta escrita da perspectiva de Tiago, o bebê que nunca nasceu, endereçada ao pai. Pai, você é um monstro. Agora eu e mamãe estamos juntos para sempre e ninguém pode nos machucar. Giulia Tramontano tinha 29 anos. Ia ser mãe. Tinha a vida toda pela frente. E a última vez que alguém teve notícia dela foi às 21 horas e 43 minutos do dia 27 de maio de 2023, quando ela mandou uma mensagem para a mãe dizendo para ela ir descansar. Foi isso. Nosso próximo caso também acontece na Itália, também em 2023. Também termina com uma mulher assassinada pelo homem que dizia amá-la. Mas esse caso gerou algo que o caso de Giulia Tramontano não gerou: um movimento nacional, uma carta que viralizou no mundo inteiro e uma lista escrita à mão que a Itália nunca vai conseguir esquecer. Estou falando de Giulia Cecchettin. Outra Giulia, outro companheiro, outro assassinato. Mas esse caso tinha algo diferente, algo que impediu que fosse só mais uma notícia sobre violência de gênero. Esse caso gerou uma carta que viralizou no mundo inteiro, uma lista escrita à mão que a Itália não vai esquecer nunca, e um movimento que mudou para sempre a forma como o país fala sobre seus homens, suas mulheres e a cultura que produz os dois. Essa é a história de Giulia Cecchettin. Giulia nasceu em Pádua no dia 5 de maio de 2001. Era do meio de 3 irmãos, Helena, a mais velha, e David, o mais novo. A mãe dela, Mônica, morreu de câncer em outubro de 2022, quando Giulia tinha 21 anos. Ela carregou essa dor com uma maturidade que todo mundo que a conhecia reconhecia nela. Estudava engenharia biomédica na Universidade de Pádua. Era brilhante. Estava prestes a se formar. Faltava exatamente uma semana para a cerimônia de formatura quando ela desapareceu. Tinha a vida toda organizada. Tinha planos. Tinha sonhos concretos de verdade. E tinha um ex-namorado que não conseguia aceitar que o relacionamento tinha acabado. Filippo Turetta tinha 22 anos. Era colega de Giulia na universidade. Foi assim que eles se conheceram em 2020. Ficaram juntos por 3 anos. E quando Giulia decidiu terminar em agosto de 2023, algo em Filippo quebrou. Ou talvez não tenha quebrado. Talvez sempre tivesse estado lá. Porque o que veio à tona depois do assassinato foi que o relacionamento tinha dado sinais de alerta fazia muito tempo. Sinais que, em outro contexto, poderiam ter parecido normais. Sinais que a nossa cultura muitas vezes normaliza e chama de amor intenso ou ciúme natural. Sinais que Giulia, em algum momento, tinha anotado. Depois do assassinato, a família de Giulia encontrou uma lista, escrita à mão, no caderno, com data de meses antes da morte dela. O título era 15 razões pelas quais eu deveria terminar com o Filippo. A Itália leu tudo, o mundo leu tudo. E o que essa lista dizia não era o retrato de um monstro de filme. Era o retrato de algo muito mais comum, muito mais reconhecível, muito mais perturbador exatamente por isso. Algumas das razões que Giulia escreveu. Ele reclama quando coloco menos corações que o normal nas mensagens. Ele precisa saber de tudo. Até o que você fala para os seus amigos sobre ele, até o que você fala para sua psicóloga. Ele tem ideias estranhas sobre se vingar de traições, sobre torturas, coisas assim. Ele me faz sentir culpada quando quero passar tempo com outras pessoas. Ele vasculha meu celular. Quando a gente briga, ele diz que vai se matar se eu largar ele. 15 razões, 15 sinais de alerta, 15 momentos em que Giulia, com a própria letra, tinha documentado que algo estava muito errado, que ela precisava ir embora, que ela sabia disso,
e mesmo assim ficou. Porque isso também faz parte de como esse tipo de relacionamento funciona. Porque os sinais de alerta vão sendo normalizados. Porque a pessoa que os gera também tem momentos bons. Porque ir embora nem sempre é tão simples quanto parece de fora. Depois do término, em agosto de 2023, Julia e Filippo continuaram em contato. Ele insistia. Dizia que estava deprimido, que não conseguia enxergar um futuro sem ela, que queria se matar. Julia mandava áudios para as amigas falando sobre ele. Essas mensagens viralizaram depois da morte dela. Em um deles, com uma voz calma, quase se desculpando, ela dizia que Filippo a fazia se sentir culpada, que as palavras dele soavam muito como chantagem, mas que ela não queria ser cruel com ele. Essa é a Julia nesses áudios, tentando ser uma boa pessoa com alguém que estava manipulando, carregando o peso emocional de um homem que usava a própria dor como ferramenta de controle. No dia 11 de novembro de 2023, Julia concordou em sair com Filippo uma última vez. Ele tinha prometido que ia respeitar a decisão dela, que podiam ser amigos, que ia ficar bem. Foram jantar juntos. Depois, segundo as câmeras de segurança, foram a um shopping. E foi lá, no estacionamento, que tudo mudou. As imagens das câmeras de segurança capturaram o momento exato. Dá pra ver Filippo agarrar Julia, dá pra ver o forcejo, dá pra ver Julia resistindo, e dá pra ver ele a enfiar a força no carro. Isso foi a última coisa que as câmeras registraram. A família de Julia começou a se preocupar naquela mesma noite, quando ela não respondeu às mensagens. No dia seguinte, o pai dela, Dino, foi à polícia. A busca começou imediatamente. A Itália acompanhou o caso em tempo real. Cada atualização virava notícia. Cada silêncio pesava. Filippo Turetta tinha fugido do país. Cruzou a fronteira para a Áustria e continuou dirigindo em direção à Alemanha. Durante dias, a Itália o procurou enquanto a família de Julia esperava por notícias. No dia 18 de novembro, 7 dias depois do desaparecimento dela, o corpo de Julia foi encontrado numa área de mata perto de um lago em Barses, no nordeste da Itália. Estava dentro de um grande saco plástico, escondido numa caverna a 50 metros de altura, numa área fechada durante o outono. A autópsia revelou entre 25 e 30 facadas. Várias delas eram defensivas. Julia tinha tentado se proteger. Um dia depois, no dia 19 de novembro, Filippo Turetta foi preso na Alemanha. O carro dele tinha ficado sem gasolina na rodovia. Quando os agentes alemães o abordaram, suas primeiras palavras foram: "Eu sou Filippo Turetta, eu matei minha namorada." O que aconteceu na Itália nas semanas seguintes foi algo que o país nunca tinha visto antes. Vigílias, manifestações, marchas em silêncio, flores nas praças. O nome de Julia escrito em paredes, em cartazes, em publicações de milhões de pessoas. Julia era a vítima número 105 de feminicídio na Itália em 2023. Esse número 105 foi repetido em todos os veículos de comunicação, como um lembrete de que isso não era uma exceção. Era parte de um padrão de uma mulher a cada 3 dias. Mas o que transformou esse caso em algo diferente, o que o tirou da estatística e o tornou um momento de ruptura cultural, foi uma carta. No dia 20 de novembro de 2023, 9 dias depois do assassinato da irmã, Elena Cecchettin publicou uma carta no Corriere della Sera, um dos jornais mais importantes da Itália. Elena tem 1 ano a mais que Julia, tem doutorado e escreveu algo que a Itália e o mundo não estava preparado para ler. A carta dizia, entre outras coisas, Filippo não é um monstro. Um monstro é uma exceção, alguém externo à sociedade, alguém pelo qual a sociedade não precisa se responsabilizar. Mas aqui, a responsabilidade existe. Filippo é o filho saudável do patriarcado e da cultura do estupro. O feminicídio é um crime de Estado. É o resultado de uma cultura que subestima a vida das mulheres. O que pegou especialmente forte. Elena nomeou comportamentos concretos. Amigos que fazem comentários sobre o corpo das mulheres. Colegas de trabalho que falam por cima das mulheres nas reuniões. Homens que não aceitam um não. E disse que todos esses comportamentos, tolerados e normalizados pela sociedade, fazem parte do mesmo sistema que produz feminicidas. A carta viralizou globalmente em questão de horas.
foi traduzida para dezenas de idiomas. Helena, que tinha perdido a irmã mais nova há menos de 2 semanas, virou do dia para a noite uma das vozes feministas mais ouvidas da Europa. O velório de Giulia aconteceu no dia 5 de dezembro na abadia de Santa Giustina, em Pádua. Cerca de 10.000 pessoas compareceram. Foi transmitido ao vivo pelos principais canais de televisão italianos. O pai dela, Gino Cecchettin, fez o discurso, e o que ele disse também viralizou. Ele não falou de vingança, não falou de ódio, falou de mudança. Pediu aos homens presentes que fossem agentes de mudança, numa sociedade que, disse ele, subestima a vida das mulheres. Eu não quero vingança, disse Dino. Eu quero que a morte da minha filha sirva para alguma coisa. Dias depois, a Universidade de Pádua concedeu a Giulia um diploma honorário póstumo em engenharia biomédica, a formatura que ela tinha esperado a vida inteira. O julgamento de Filippo Tureta começou em setembro de 2024. Ele optou por um processo abreviado, um procedimento do sistema jurídico italiano em que, em troca de abrir mão do julgamento oral completo, a pena pode ser reduzida. Durante o julgamento, Tureta apresentou um memorial escrito de 40 páginas. Descreveu tudo, o que fez naquele dia, como aconteceu. Falou sobre seu estado emocional, sua incapacidade de aceitar o término, os pensamentos que teve durante semanas antes do crime. E revelou algo que gelou a Itália inteira. Ele tinha preparado materiais com antecedência. Facas, fita adesiva, uma pá, sacos de lixo pretos, uma meia úmida para abafar os gritos. Tinha guardado tudo isso no carro durante vários dias antes daquele 11 de novembro. Levou Giulia para jantar, ao shopping, e estava com essas coisas no porta-malas o tempo todo. Disse que não tinha decidido definitivamente matá-la, que tinha isso em mente como hipótese, que naquela noite, quando brigaram de novo, algo o fez agir. O Ministério Público não acreditou. Os promotores argumentaram que isso era premeditação, que um homem que passa dias carregando facas, fita adesiva, uma pá e sacos de lixo no carro não está simplesmente pensando em hipóteses. No dia 3 de dezembro de 2024, exatamente 1 ano e 22 dias depois do assassinato, Filippo Tureta foi condenado à prisão perpétua. Quando o juiz leu o veredicto, Tureta estava de pé ao lado dos advogados. Não teve nenhuma reação visível. Ficou parado, olhando para frente. Gino Cecchettin estava na sala. Os filhos Helena e David não foram. Ele tinha dito antes que o julgamento não importava para ele. Que para ele, tudo tinha terminado no dia 11 de novembro do ano anterior. Que não estava atrás de vingança. Só queria que a morte da filha servisse para alguma coisa. Do lado de fora do tribunal, pessoas que nunca tinham conhecido Giulia choraram. Mas vamos voltar para a lista, para as 15 razões escritas à mão num caderno. Porque essa lista não é só um documento, é um espelho. Quando a Itália leu, quando o mundo a leu, algo desconfortável aconteceu. Muita gente reconheceu naquelas linhas comportamentos que já tinha visto antes, em relacionamentos de amigos, em relacionamentos passados, em si mesmos. Ele reclama quando coloco menos corações nas mensagens. Quantas pessoas já estiveram num relacionamento em que as mensagens eram um campo de batalha? Em que a quantidade de emojis virava prova de amor ou desamor? Ele precisa saber de tudo, até o que você fala para sua psicóloga. Quantas pessoas já sentiram que não podiam ter uma conversa privada nem com a própria terapeuta? Ele diz que vai se matar se eu largar ele. Isso não é amor, isso é controle, isso é chantagem emocional. E mesmo assim, quantas pessoas ficaram em relacionamentos porque tinham medo do que aconteceria se fossem embora? A lista de Giulia se tornou uma ferramenta educativa. Foi compartilhada em colégios, em universidades, organizações que trabalham com vítimas de violência de gênero a usaram como material de trabalho. Porque o que ela descreve não é um relacionamento de filme de terror. É um relacionamento que muita gente poderia reconhecer da própria vida. E esse é exatamente o ponto que Helena fez na carta dela. Que Filippo Tureta não era uma anomalia. Era o produto de uma cultura. E essa cultura se alimenta de comportamentos pequenos, cotidianos, normalizados. Comportamentos que estão todos nessa lista. Qual é o ângulo digital nesse caso? Está em todo lugar. Os áudios de Giulia para as amigas descrevendo o comportamento de Filippo. Mensagens que as amigas tinham guardado
e que a família conseguiu recuperar depois da morte dela. Essas gravações se tornaram tanto prova quanto testemunho público. A Itália as ouviu. Aquela voz calma, quase se desculpando, descrevendo padrões de controle que ela mesma ficava relativizando, virou parte do debate nacional. A lista das 15 razões, escrita à mão, mas fotografada e compartilhada digitalmente por milhões de pessoas, foi o documento mais lido da Itália em novembro de 2023. A carta de Helena foi publicada num jornal, mas viveu na internet. Foi compartilhada no Instagram, no Twitter, no WhatsApp. Chegou a leitores na Argentina, no México, na Espanha, no Brasil, nos Estados Unidos. Foi o tipo de conteúdo que a internet consegue distribuir em horas para qualquer canto do mundo. E a câmera de segurança do estacionamento. Aquelas imagens, Filippo agarrando Giulia, o forcejo, o momento em que ele a enfia à força no carro, foram a prova mais contundente do caso. Em outra época, sem câmeras digitais conectadas em rede, talvez nunca tivessem existido. A internet foi o palco onde esse caso foi processado coletivamente, onde a Itália chorou, onde o mundo entendeu o que tinha acontecido. Hoje, a Fundação Giulia Cecchettin, criada pelo pai dela, Gino, e pela irmã Helena, trabalha ativamente na educação sobre violência de gênero. Dão palestras em escolas, trabalham com instituições, publicam materiais. O governo italiano, pressionado após o caso, lançou uma campanha oficial de conscientização sobre feminicídio. A ministra da Educação disse que o patriarcado não existe mais na Itália. Helena Cecchettin respondeu nas redes sociais: Minha irmã foi morta por um homem italiano, branco, respeitável. O que o governo está fazendo para prevenir isso? A pergunta ainda não tem uma resposta suficiente. Giulia Cecchettin tinha 22 anos. Faltava uma semana para ela se formar. A última foto pública dela antes de desaparecer é daquele dia, sorrindo com o cabelo preso, no shopping onde Filippo a enfiou à força no carro. Essa imagem circulou pelo mundo inteiro. A Itália lembra assim, sorrindo, uma semana antes de receber o diploma pelo qual ela tinha trabalhado tanto. E também lembra da lista, essas 15 razões escritas com a letra dela, que agora fazem parte da história de um país que está tentando, ainda de forma imperfeita com resistência, entender por que uma mulher morre a cada 3 dias pelas mãos de alguém que diz amá-la. Essa é a Itália. 2 Giulias, 2 assassinos, 2 casos do mesmo ano que sacudiram um país inteiro e colocaram no centro da conversa algo que sempre esteve lá, normalizado e silenciado. A internet foi o campo onde essa conversa explodiu, onde mensagens de WhatsApp viraram prova pública, onde uma lista escrita à mão viajou para todos os cantos do mundo, onde a carta de uma irmã virou um manifesto. Condenar os culpados não basta. Helena Cecchettin disse melhor do que ninguém: monstros não existem. Existem apenas homens formados por uma cultura. E essa cultura muda ou não muda, mas não sozinha. Qual país devo cobrir a seguir? Leio todos os comentários de vocês. Obrigada pelo apoio de sempre.